no primeiro ano de Ciro rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro rei da Pérsia, o qual mandou proclamar por todo o seu reino, e também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me mandou que lhe edificasse uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seu Deus seja com ele, e suba a Jerusalém que está em Judá, e edifique a casa ao Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que tiver restado em qualquer lugar onde estiver morando, os homens de seu lugar o ajudem com prata, ouro, bens e animais, além das doações voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que estavam em seus arredores fortaleceram suas mãos com objetos de prata e de ouro, com bens e animais, e com coisas preciosas, além de tudo que foi dado voluntariamente. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e posto na casa de seus deuses. E Ciro, rei da Pérsia, tirou-os por meio do tesoureiro Mitridate, o qual os deu contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Este é o seu número: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5400. Sesbazar trouxe todos estes com os que subiram do cativeiro, da Babilônia a Jerusalém. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha transportado para a Babilônia, e que voltaram a Jerusalém e a Judá, cada um para sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. O registro dos homens do povo de Israel: os filhos de Parós, 2172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ara, 775, os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá Joabe, 2812, os filhos de Elão, 1254, os filhos de Zatu, 945, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Bani, 642, os filhos de Bebai, 623, os filhos de Asgade, 1222, os filhos de Adonicão, 666, os filhos de Bigvai, 2056, os filhos de Adim, 454, os filhos de Ater, de Ezequias, 98, os filhos de Bizai, 323, os filhos de Jora, 112, os filhos de Azum, 223, os filhos de Gibar, 95, os filhos de Belém, 123, os homens de Netofá, 56, os homens de Anatote, 128, os filhos de Asmavete, 42, os filhos de Kiriate Jearim, Kifira, e Beerote, 743, os filhos de Ramá e Geba, 621, os homens de Micmais, 122, os homens de Betel e Ai, 223, os filhos de Nebo, 52, os filhos de Magbis, 156, os filhos do outro Elão, 1254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Lod, Adid, e Ono, 725, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Senaá, 3630, os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973, os filhos de Imer, 1052, os filhos de Pazur, 1247, os filhos de Arim, 1017, os levitas, os filhos de Jesuá e de Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 128, os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo, 139, os servos do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Meonim, os filhos de Nefuzim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete-Azebaim, os filhos de Ami, todos os servos do templo, e filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a família de seus pais, nem sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomou mulher das filhas de Barzilai Gileadita, e foi chamado pelo nome delas. Estes buscaram seu registro de genealogias, mas não foi achado, por isso foram rejeitados do sacerdócio.
sacerdócio, e o governador lhes mandou que não comessem das coisas sagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi 42.360, sem seus servos e servas, os quais foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras. Seus cavalos foram 736, seus mulos, 245, seus camelos 435, asnos, 6.720, e alguns dos chefes de famílias, quando vieram à casa do Senhor que estava em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a reconstruírem em seu lugar. Conforme sua capacidade deram ao tesouro da obra 61.000 dracmas de ouro, 5.000 libras de prata, e 100 vestes sacerdotais. E os sacerdotes, os levitas, os do povo, os cantores, os porteiros e os servos do templo, habitaram em suas cidades, como também todo Israel em suas cidades. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que se salvam é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador destes tempos? Por acaso Deus não fez de loucura a sabedoria deste mundo? Porque já que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, Deus se agradou de salvar aos crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos. Porém aos que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que os seres humanos. Vede, pois, o vosso chamado, irmãos, pois dentre vós não há muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos da elite. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, e Deus escolheu as fracas deste mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo, e as sem valor, e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém orgulhe de si diante dele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual de Deus nos foi feito sabedoria, e justiça, e santificação, e resgate, para que, como está escrito, aquele que se orgulha, orgulhe-se por causa do Senhor. E eu, irmãos, quando vim até vós, não vim vos anunciar o testemunho de Deus com excelência de palavras, ou sabedoria, porque não quis saber coisa alguma entre vós, a não ser Jesus Cristo, e a sua crucificação. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não foram em palavras persuasivas de sabedoria, mas sim, em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não fosse em sabedoria humana, mas sim, em poder de Deus. Não digas, devolverei o mal, espera pelo Senhor, e ele te livrará. O Senhor abomina pesos falsificados, e balanças enganosas não são boas.